Muito bem. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente explicar para vocês como que a gente faz a introdução de um artigo. Principalmente os artigos que a gente desenvolve ali na anatomia, que são artigos que basicamente vão tratar sobre variação anatômica. Então, como fazer isso? A gente vai seguir uma estruturação que está baseada em 4 parágrafos. Sendo que o primeiro deles é o problematizar, o segundo é o agitar, depois resolver e, por fim, os objetivos. Então, como é que seria exatamente isso? O que é o problematizar, agitar e resolver? Quando a gente identifica alguma estrutura ali no anatômico que pode ser passível de publicação, a gente normalmente fala sobre ou relato de caso ou variação anatômica. Por exemplo, o trabalho das meninas, elas estão relatando um forame que normalmente não se apresenta no crânio. Então, como é que é isso? Quando a gente vai observar a literatura de base, que são de livros e a grande maioria dos artigos, eles vão relatar uma determinada condição anatômica para aquela estrutura. E quando a gente chega ali no laboratório de anatomia e a gente percebe que não está obedecendo a esse padrão, aí o que a gente faz? A gente faz um relato a partir disso. E aí as pessoas têm a tendência natural a começar a escrita desse trabalho descrevendo a anatomia daquela região. Por exemplo, eles começam descrevendo a anatomia do crânio ou relatando sobre como aquele forame vai se apresentar normalmente. Quando, na verdade, a minha proposta é outra. A minha proposta é seguir essa estruturação aí, que é o problematizar, agitar e resolver. Como assim? Para que eu deixe aquele trabalho mais interessante, eu quero correlacionar ele com alguma aplicação clínica que aquela condição ali pode apresentar. Por exemplo, em um trabalho em que a gente descreva alguma variação do forame do crânio. Normalmente, variações de estruturas anatômicas, elas podem estar correlacionadas com a descrição necessária para que o cirurgião ele faça algum tipo de intervenção, por exemplo, naquele local. Vou dar um exemplo, que foi a introdução que o Felipe e a Júlia Guedes fizeram para o trabalho deles, que trata da variação anatômica de um forame do osso hospital. Só para vocês entenderem, isso daqui foi a introdução que ele me apresentou. E aqui em cima tem aquele esqueminha que seria a introdução que eu gostaria que o aluno fizesse. Então, vamos lá. Ó. O que ele começa escrevendo aqui? O osso hospital apresenta grande importância dentro do estudo anatômico. Tem como relações ósseas o osso temporal, parietal, esfenoide. Apesar da região posterior do crânio ser composta por ele, também apresenta outras estruturas, o bulbo, a fossa jugular, enfim. O que o Felipe vai fazendo aqui com a Júlia Guedes? Ele começa o artigo dele, ele começa a introdução basicamente falando sobre a anatomia daquela região. E é uma tendência natural que todos os alunos acabam fazendo mesmo. Eles acabam começando o artigo descrevendo a anatomia. E aí, vamos lá, vamos continuar analisando o trabalho dele aqui. Aí ele vai e fala: dessa forma, é de extrema importância a capacidade dos profissionais de saúde identificarem essas estruturas e suas possíveis variações anatômicas, diante dos avanços tecnológicos e dos métodos de diagnóstico de imagem e evolução de técnicas de cirurgia e microcirurgia. Então, aqui agora ele saiu um pouco da descrição anatômica e fala a importância de descrever uma variação anatômica. Tá bom, vamos continuar. Aí ele segue falando que muitos médicos, por exemplo, desconhecem a existência de variações anatômicas no osso hospital e acabam, então, negligenciando a sua importância diante de um exame de imagem ou não apresentam sequer capacidade para identificá-las. Bom, então, se vocês identificarem com um olhar mais cauteloso, o que a gente vai perceber? Que ele apresenta um problema aqui, né? Qual é o problema? Poxa, muitos médicos desconhecem a existência de uma variação anatômica no osso hospital. E por conta disso, eles acabam negligenciando a sua importância diante de um exame de imagem. Olha só. Então aqui, finalmente aqui no último parágrafo, ele apresenta um problema. Quando, na verdade, a minha estratégia é começar com esse problema lá em cima, logo no começo. Porque segundo essa estruturação que eu estou passando aqui para vocês, ó, o ideal seria a gente, então, problematizar. E aí,
é logo, então, no começo do texto que ele já apresenta esse problema. Então, qual é a minha proposta aqui para o Felipe? Seria isso daqui, ó. Ele chegar e já colocar esse problema aqui na frente. Por exemplo, muitos médicos desconhecem a existência de variações anatômicas no osso occipital e acabam negligenciando a sua importância diante de um exame de imagem. Então, isso é o problema. Então, isso tem que vir aqui em cima. O que seria o agitar? O agitar seria relatar as consequências desse problema. Quais seriam, então, as consequências de que um médico ele não soubesse, ele não tivesse conhecimento de algumas variações anatômicas? Ele já traz essas consequências aqui, ó. Eles acabam negligenciando a sua importância diante de um exame de imagem ou sequer apresentam capacidade de identificá-los. Então, ele já problematizou que o problema é o fato deles não conhecerem a existência e ele já agitou. Porque qual é o agitar? O que é o agitar? É ele falar, então, sobre as consequências desse problema. Ou seja, o problema é o médico não ter o conhecimento. As consequências disso é ele acabar negligenciando a identificação dessas estruturas frente a exames de imagem. E aí, o terceiro parágrafo, então, seria o resolver. Então, se o problema é o médico não saber, ele tem que resolver. Como que ele resolve? E aí ele chega, então, aí sim, fazendo a descrição anatômica, falando da descrição daquela estrutura que ele acha importante fazer o relato, tá? Por fim, a introdução vai falar dos objetivos. E a gente sempre pode começar com algumas palavras bem clichês mesmo, bem básicas, tipo, nós objetivamos aqui, ou a nossa pesquisa tem como objetivo, para deixar claro que ali naquele momento a gente está falando sobre o objetivo mesmo, tá? Muito bem. Eu vou descrever agora com calma cada um desses itens aí, o problematizar, o agitar, resolver e os objetivos. Então, como é que seria isso? Um problematizar, que é apresentar, então, um problema, ele tem que ser apresentado de forma contextualizada. Como assim? Eu não posso chegar e falar assim, a gente tem um problema, os médicos eles não estão sabendo, né, que existem essas variações anatômicas. Mas para isso, eu tenho que inserir isso dentro de um contexto. Como assim? Eu vou buscar, então, dados da literatura atualizada. Então, um problema que eu enfrentei quando os alunos começaram a escrever esses artigos ali no nosso grupo é de que eles pegavam e falavam com as palavras dele. Ah, os médicos, eles não sabem fazer essa identificação. Só que não é assim, você não pode escrever com as suas palavras. Tudo que você vai colocar na introdução, ele tem que estar baseado em dados de uma literatura que já foi escrita previamente. E essa literatura, ela tem que estar atualizada. O que é uma literatura atualizada? É uma literatura que está baseada de 5 anos para cá. Ou seja, nada de pegar artigo de 1830, porque aí não adianta, não vai ter serventia para nós. Tá? Eu preciso buscar uma fonte confiável, artigos científicos. Então, nada da gente pegar aquela literatura informal, aquele blog, né, daquele pseudo-especialista, isso não serve para nós, tá? Para a gente escrever uma introdução, eu preciso utilizar, então, como base, artigos científicos, tá? E aí, olha, para problematizar, o ideal é que eu não gaste mais do que um parágrafo. Bom, e aí, um cuidado que eu tenho que tomar é com o plágio. Como é que é isso? Porque se eu vou buscar um artigo, se eu vou buscar uma fonte confiável, o grande perigo disso tudo é o quê? Eu acabar fazendo aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E eu não posso fazer isso, tá? Isso é plágio. E hoje existem inúmeros softwares, por exemplo, o Spider, você coloca um texto ali, ele já identifica se aquilo ali é plágio ou não. Então a gente não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A gente deve tentar, então, obter aquela informação e transcrever, reescrever aquilo ali de uma forma que a gente consiga passar com as nossas palavras e não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E depois que eu escrevo com as minhas palavras, eu preciso referenciar aquele autor. E aí a gente vai ter dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. Como é que seria isso? É assim, eu peguei, escrevi lá 5 linhas com as minhas palavras. Tá, mas aquela informação veio da onde? Aquele conteúdo que eu estou falando ali, de onde saiu? Ah, ele saiu de um outro artigo. Então, eu vou colocar entre parênteses o autor daquele artigo ali. Eu não posso chegar simplesmente, escrever e não referenciar. Eu preciso referenciar. Isso daí é o que a gente chama de citação indireta, tá? Mas nada me impede de eu fazer, por exemplo, uma citação direta.
Aí sim eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu também vou ter que identificar o autor entre parênteses, mas se eu fizer essa citação direta, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, onde eu estou replicando exatamente as mesmas palavras daquele autor, eu não posso fazer isso por um trecho maior do que 2 a 3 linhas, tá bom? Então, o plágio, gente, ele é um crime. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Se eu decidir fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, o máximo que eu posso fazer é em torno de 2 a 3 linhas e sempre citando esse autor. E aí, vamos lá, eu tenho que buscar, então, fontes confiáveis para, né, referenciar esse meu problema, para descrever esse meu problema. E quais são, então, as fontes confiáveis? Quais são os bancos de dados? Quais são os sites onde eu posso estar buscando esses artigos científicos? Olha, a gente tem todas essas opções aqui, ó. Eu tenho 10 opções para que eu faça essa busca por esses artigos científicos. E aí, a gente consegue acessar muito bem esses sites, principalmente quando a gente está dentro de uma instituição, tá? Por quê? Porque a maioria desses sites, para que eles deem acesso aos artigos, esses acessos eles são restritos, eles são pagos, tá? Com exceção aqui do CSI Hub. O que é esse CSI Hub? Ele é um dos poucos que permitem o acesso sem que você esteja em uma instituição que optou pelo pacote de pagamento do acesso daqueles sites. Então, ó, esse CSI Hub, ele foi criado, então, em 2011 por essa pesquisadora, Alexandra, tá? E a ideia dela era, então, fornecer esses artigos de forma gratuita. E aí, ó, tudo que está marcado aqui em verde é o que vocês podem estar colocando no Google, tá? Que é o csihub.la, por exemplo. Quando você bota qualquer um desses que estão em verde aqui, ele vai abrir uma janela de busca. Abrindo essa janela de busca, você vai ter acesso, então, ali, àquele artigo que você está buscando, tá? Então, ele é uma saída para que a gente consiga fazer esses nossos trabalhos, por exemplo, de casa. A gente pode estar acessando e eu não vou precisar ficar restrita a ter que estar utilizando a internet de uma instituição que já esteja com um pacote pago para o acesso desses artigos. Tá? Ainda não problematizar, é o que eu falei para vocês, ó, da gente ter cuidado, então, em relação ao plágio. Porque existem softwares, por exemplo, o que foi relatado aqui no Instagram dessa professora Joana, em que ela relata quanto é o percentual de plágio, por exemplo, de um TCC. Isso é mole de fazer. A gente pega aquele texto, a gente coloca nesse software e ele identifica o percentual de plágio. Olha isso. Então, a gente não pode mesmo fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ter muito cuidado. Tá bom, então eu tenho que referenciar o autor. E como que eu vou referenciar o autor? Por exemplo, a gente está publicando um artigo agora esse ano. A primeira autora do artigo de vocês vai ser eu tenho que escolher quem é o primeiro autor do artigo de vocês. Eu não sei se vai ser a Fontes ou se vai ser assim. Mas, enfim, o primeiro autor, aí vai ficar assim, por exemplo, Fontes et al. 2023. Mas como é que eu vou citar a fontes depois nos nossos artigos subsequentes, ou que outros pesquisadores queiram citar o que foi escrito? A gente obedece uma norma, essas normas são as normas da ABNT, tá? E aí tem como a gente já inserir o padrão da ABNT junto do Word, na hora que a gente vai digitar o documento. Eu vou mandar isso aqui para vocês também, tá? Então isso já facilita bastante. O que muda? Muda quando a gente às vezes vai mandar esse artigo para uma revista, e às vezes as revistas elas têm a sua própria formatação de citação. Então, algumas, a grande maioria, na verdade, eles não vão adotar a BNT, eles vão adotar a norma que eles julgarem mais interessante para aquela revista. Mas aí depois a gente faz essa reformatação. O ideal é que, a princípio, a gente mantivesse, então, com a ABNT, que é o que a gente vai utilizar, então, para os congressos que a gente enviar os nossos trabalhos, os congressos nacionais, quando a gente quer, por exemplo, submeter esse artigo aqui na SIAC, que é a Semana de Iniciação Científica. O objetivo, então, desses trabalhos é, inicialmente, a gente fazer uma apresentação ali no nosso grupo mesmo, dentro do nosso grupo. Depois a gente quer alcançar a SIAC, então daqui a pouco, quando passar essa SIAC agora, logo depois, normalmente é lá para novembro, já começa a próxima inscrição da próxima SIAC, tá? E aí a gente já vai inscrever, então, os trabalhos na SIAC,
e depois a gente pode passar para os congressos, né? Congresso de anatomia, enfim. E finalizando com a publicação em uma revista científica, tá bom? Então, o objetivo é esse. Bom, eu já problematizei, eu apresentei um problema, então agora eu mostrei para vocês como que a gente apresenta esse problema, agora eu tenho que agitar. O que é o agitar? Eu vou apresentar as consequências daquele problema ali que eu relatei, tá? E é a mesma coisa, se da mesma forma que para que eu apresentasse o problema, eu tinha que ter uma literatura embasada em artigo científico, aqui é a mesma coisa, eu vou pegar dados da literatura atualizada, fonte confiável, eu também vou gastar um parágrafo aí para fazer isso, tá? Depois que eu problematizo, depois que eu agito, eu tenho que chegar com a resolução. Eu apresentei um problema, então agora eu tenho que chegar resolvendo. Como é que seria isso? Eu vou explicar como é que a minha pesquisa ela pode contribuir para a resolução daquele problema que foi apresentado. Tá? E aqui eu vou fazer o que então? Eu vou descrever o que será realizado de forma sucinta. Bom, vamos ver se o Felipe conseguiu fazer isso lá naquele slide inicial que eu falo sobre o artigo. Ó, sobre a introdução do artigo dele. Aqui ele está só descrevendo anatomia, né? E aí, ó, ele fala, dessa forma, é de extrema importância a capacidade dos profissionais de saúde de identificar, então, essas estruturas e suas possíveis variações anatômicas diante dos avanços tecnológicos. Ou seja, aqui ele está resolvendo o problema, tá? Então, percebam que ele problematizou aqui, porque ele apresentou um problema. Qual é o problema? Os médicos desconhecerem a existência dessas variações. Ele agitou o problema, porque ele apresentou, então, a consequência disso, que é o quê? A negligência na identificação dessas estruturas, por exemplo, em exames de imagem. E depois ele resolve. Por quê? Porque ele chega dizendo o quê? Que é importante, sim, saber identificar, então, essas estruturas. E aí, quando ele vai falar sobre essa resolução do problema, que é justamente a identificação dessas estruturas, aí é que entra a descrição anatômica. Então, percebam que, ao contrário daquela ideia inicial de que a gente tinha que chegar com a descrição anatômica lá no comecinho, na verdade, essa descrição anatômica ela vai ser o quê? Ela está aqui dentro desse tópico, que é o tópico resolver, que vai ser o terceiro parágrafo. Tá? E a gente vai finalizar com os objetivos. Então, depois de fazer tudo isso, né, depois que eu já agitei, depois que eu vou resolver esse problema, eu vou, então, passar para os objetivos. E aí, só para a gente finalizar a parte do resolver, eu posso também, nesse parágrafo, que é o parágrafo de número 3, apresentar também informações em relação à literatura anterior frente ao que foi escrito. Por exemplo, existem outros artigos que falam sobre a ocorrência dessa variação? Esses dados eles são escassos, porque isso também vai justificar a realização do meu trabalho, tá? Então, aqui no resolver, eu vou explicar como é que a minha pesquisa, como é que a minha descrição anatômica pode contribuir para a resolução do problema. E aí, além disso, eu ainda posso agregar mais valor ao meu trabalho. Eu posso falar que, além de eu estar resolvendo esse problema, existem dados escassos na literatura que falam sobre esse assunto. Então, poxa, como vai ser interessante eu abordar esse tema, porque quase não tem ninguém falando sobre isso, tá? E a gente tem que fazer tudo isso dentro de 1 ou 2 parágrafos no máximo. Então, depois que eu resolvi, agora não tem jeito, agora eu vou partir para os objetivos do meu trabalho. E eu posso utilizar aquelas frases montadas mesmo, tipo, o objetivo desta pesquisa é, ou então nós objetivamos aqui. E aí eu vou descrever, quantificar, mensurar, avaliar a frequência relativa, absoluta, eu vou analisar a variação quanto ao gênero, quanto à lateralidade, e para isso eu gasto de novo mais um parágrafo. Isso aqui é o que a gente mais faz ali quando a gente vai fazer artigo de variação anatômica, que é avaliar, fazer essa avaliação quanto à frequência absoluta e frequência relativa. O que é isso? Frequência absoluta, gente, é eu pegar, tipo, 20 crânios, tá? E eu falar que 5 apresentam aquela variação e 15 não apresentam, tá? E a frequência relativa é quando eu estabeleço um percentual para isso. Por exemplo, eu peguei um total de 20 crânios, né? Ok, esses 20 crânios representam o meu 100%. E aí eu vou fazer uma distribuição percentual. Ah, então 5% não apresentam essa estrutura? Ok, então quantos por cento
essa quantidade, 5 crânios, representam em relação ao meu total de 100%. É nada mais, nada menos do que eu pegar o valor absoluto, que é 5 crânios e 15 crânios, e estabelecer um percentual em cima do 100%, e o 100% é o meu total de crânios ali, no caso, número 20, aqui no nosso exemplo. Tá? Eu vou analisar essas variações quanto ao gênero. O que é isso? Eu consigo identificar se aquele crânio ele é um crânio masculino ou um crânio feminino. E aí eu vou analisar o quê? Olha, tem mais variação no crânio masculino? Tem mais variação no crânio feminino? Como é que está isso? E eu também vou conseguir fazer essa identificação quanto à lateralidade. Ou seja, esse forame, ele está se apresentando de forma dupla, de forma tripla, somente no antímero direito ou também no antímero esquerdo? Então, todas essas análises, elas são relevantes, são dados que vão ser levantados pela nossa pesquisa. E aí, quando a gente vai plotar isso numa tabela, num gráfico, a gente vai fazer também a análise estatística, que entra a parte das meninas, das nossas coordenadoras, que é a Nini e a Vitória. O que elas vão fazer? Elas vão levantar a estatística em cima disso. Elas vão dizer assim, olha, tantos crânios masculinos apresentam essa variação e nenhum feminino. E como é que a gente vai saber se essa diferença ela é estatisticamente significativa ou não? A gente utiliza, então, um software, que é o GraphPad, o Prisma, tá? E a gente vai fazer a estatística por ali, por ele. E o próprio programa já me fala se essa diferença é significativa ou não. O que quer dizer, estatisticamente, se essa diferença é significativa ou não? Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que eu vou poder falar com propriedade se aquela alteração ela é relevante ou mais relevante no gênero feminino ou no gênero masculino. Tá? Eu só posso fazer afirmações de que isso é maior ou que aquilo é menor utilizando testes estatísticos para isso. Tudo bem? Em relação à descrição anatômica, que é meramente ficar falando de anatomia, que eu tanto bato na tecla, né? Aonde que vai entrar, então, essa descrição anatômica? Vai entrar no item resolver. E eu vou descrever essa anatomia de forma clara, objetiva. Vamos lembrar que a escrita científica, ela é uma escrita que é feita de forma clara, sucinta, objetiva. Tudo bem? Ressaltando, então, a importância funcional associada ao problema apresentado. E para isso eu vou utilizar também um parágrafo, tá bom? Tá aqui, então, a questão das normas da ABNT, que eu falei para vocês, que é para a gente utilizar, então, em todas as citações que a gente for fazer a princípio, tá? Então, a referência, ela vai ser a última parte, o último tópico lá do meu artigo científico. Eu vou citar lá quais são as referências, né? Ou seja, tudo que eu fui citando na minha introdução, tudo que eu fui citando durante todo o meu texto, até na discussão, esses nomes eles precisam aparecer lá no último tópico, que é o tópico referência. E sempre seguindo as normas da ABNT. Essa descrição anatômica aqui, ó, vamos voltar lá no texto do Felipe para a gente ver como é que ele fez essa descrição anatômica. Aqui, ó. Ele fez. Ele fica aqui, ó. O osso occipital apresenta grande importância. Tem relação com o temporal, parietal e esfenoide. É composto por ele, está relacionado com o bulbo, a fossa jugular. Ou seja, ficar falando de anatomia não tem que vir no começo do texto. Pelo que a gente viu, ficar falando de descrição anatômica, ficar falando, chovendo no molhado, falando o que a gente já sabe, isso vai entrar aqui no resolver. Porque a gente vai comparar dentro do tópico resolver aquilo que já está na literatura, tá? Com o que a gente está achando. Então, vai entrar no item resolver. Então, essa descrição de anatomia básica não vem no começo do texto. Essa descrição de anatomia básica, ela vai entrar no item resolver, fazendo ela, então, de forma objetiva, sucinta, ressaltando a importância funcional e correlacionando com o problema, tá? Por exemplo, eu descrevi ali a anatomia daquela região, daquele forame, ok. Porém, aí eu vou começar a falar. Em alguns indivíduos podem ser encontradas variações em relação a essa apresentação inicial aí, que é a forma como ela está sendo descrita da forma mais corriqueira dentro dos livros, tá bom? Aí as referências a gente já falou, né, que vai ser o último tópico apresentado, e é isso. Bom, então, assim, aqui a gente apresentou, então, a forma como que essa introdução ela deve ser realizada. Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação.
Vou parar.